sempre gosto de falar que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, não tem um papel exato. A mulher, ela pode preencher qualquer papel que ela se sentir adequada para fazer. Lá nas manifestações, quando nós chegamos lá, que às vezes a polícia vem ali querendo rodear de roda de onde é que nós está, eu aproximo pertinho deles e falo assim, ô moço, ó, negócio seguinte, nós estamos aqui, não é para briga, não é para matar, não é para roubar, não é para nada, nós estamos aqui através de um direito nosso, um direito de moradia. Né? A gente está aqui, a gente sempre fala que essa luta, a gente não está na luta por vocês, a gente está na luta com vocês, porque essa luta também é nossa. Quando você vê aqueles milhares e milhares de mulheres em Brasília, marchando, buscando políticas públicas, reivindicando direitos, reivindicando desenvolvimento rural sustentável, reivindicando liberdade, dignidade, aquilo, o coração da gente explode de alegria, né? Explode assim, só quem participa da marcha, só quem está lá nesse espaço é que sabe o que é a Marcha das Margaridas. Hoje, cada vez mais, as mulheres têm realmente assumido o protagonismo e assumido mesmo esse papel, né? Cada vez mais as mulheres têm se posicionado politicamente, se posicionado frente aos problemas que são enfrentados na sociedade, e isso é muito importante porque nós somos mais de 50% da população. E uma sociedade que se quer democrática, ela precisa ter participação de todos, e a mulher não pode ficar excluída desse processo. Olha, eu acho que uma coisa significativa é a gente lembrar que as coisas não começam hoje, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, que isso é uma construção, e é uma construção que se passa de geração a geração. Quer dizer, se hoje a gente pode estar aqui falando disso, né? Se as mulheres ocupam todos os lugares sociais possíveis, e isso está relacionado sim a essa trajetória de mulheres que de alguma maneira fizeram rompimentos muito significativos para que hoje a gente pudesse estar fazendo isso. Está podendo falar disso, está podendo atuar nessa direção, está conquistando esse espaço, né? Ainda que não necessariamente todas elas tenham a percepção, por exemplo, de que isso se deu ou se dá. Nas ruas e praças, e com irreverência, as brasileiras ocupam cada vez mais a arena política e os espaços de poder para protestar contra o machismo, a violência e garantir mais direitos para todos. Um ativismo que reescreve diariamente a história do país, ainda marcada por letras masculinas. Em julho eu tô na rua pra lutar contra as pessoas. Então, Marlise, a gente pode dizer que, de fato, as mulheres têm participado mais ativamente da cena política brasileira? Qual é a avaliação que você faz disso? Sim, Denilson, eu, Marlise, né, feminista, acadêmica, aqui coordenando na UFMG esse núcleo de estudos e pesquisa sobre a mulher e fazendo pesquisa sobre participação de mulheres, né, nos espaços, né, seja formais, seja informais da política, eu não tenho nenhuma dúvida em fazer essa afirmação. Eu acho que sim, as mulheres brasileiras hoje, né, estão aí dispostas a dar a sua contribuição, né, à democracia brasileira, têm participado seja nessa questão da política formal, que a gente poderia chamar de uma verticalização, né, da atuação do feminismo, entrando para o Estado, entrando para a política, né, dentro dos parlamentos, entrando para o Poder Executivo. Nós estamos agora em plena realização do ciclo de conferências de políticas para as mulheres, né, é importante que as pessoas saibam disso e possam participar desse processo. E a gente pode falar também que há uma participação que a gente chamaria de horizontal, ou seja, o feminismo e a participação e o protagonismo e o ativismo das mulheres está lá no movimento sindical, no movimento negro, no movimento indígena, nos movimentos comunitários, né, de base, locais, né, no movimento juvenil, né, as jovens, os estudantes, o movimento estudantil. Então é muito impressionante. Eu acho que a gente tem aí, de fato, um reavivamento das formas de participação e de ativismo das mulheres no Brasil. Estamos aqui para conversar rapidamente com vocês sobre um projeto
projeto de lei que acaba de ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto de lei do vagão rosa. Ele é a resposta do nosso governo quanto a todos os casos de assédio e de estupro que acontecem diariamente nas linhas do metrô e da CPTM. Nós somos contra esse projeto, porque a gente acha que confinar as mulheres, que são 58% da população das usuárias de transporte, em um único vagão, não é a solução. Segregar não é a solução. A gente tem que lutar por uma sociedade que ensine os homens a não estuprar e não as mulheres a não serem estupradas. O que vai acontecer com uma mulher que queira frequentar o vagão misto? Vão abusar dela e falar que ela está querendo. Por isso que esse projeto de lei não faz sentido nenhum. Nós estamos aqui para lutar pela autonomia de todas as mulheres e por uma cidade livre para todos e para todas. Quais seriam os fatores, Marlise, que explicariam esse reavivamento, né? Essa maior participação das mulheres nesses espaços? Eu tenho teoricamente encaminhado essa discussão no sentido de pensar uma nova onda do movimento feminista, né? Um elemento que eu acho que é super importante é que a gente entende que o feminismo hoje, ele produziu dois movimentos que para mim são simultâneos e às vezes para as pessoas podem parecer até uma coisa paradoxal. Mas o feminismo verticalizou-se. Em que sentido de verticalização? Assim, você tem um esforço do feminismo de se aproximar das instituições. Então, começa com as mulheres nos partidos políticos, se institucionalizando e entrando para a luta na arena parlamentar. As mulheres e as políticas públicas hoje, nós estamos em plena convocação das conferências, os municípios estão realizando conferências de políticas para as mulheres, nós vamos ter a Conferência Estadual de Política para as Mulheres ainda esse ano e o ano que vem a 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então o feminismo entrou para dentro do Estado, para as instituições e isso eu acho que é um elemento muito importante. E durante anos as mulheres se mantiveram distantes das instituições e especialmente da instituição estatal, né? Então acho que isso é um fenômeno que a gente não deve subestimar. E o segundo, assim, o feminismo hoje está articulado e dentro de todos os outros demais movimentos. No sindicalismo você tem as feministas, no movimento jovem, estudantil você tem as feministas, né? No movimento negro você tem as feministas, no movimento indígena você tem as feministas, né? Então assim, é um fenômeno também de rizomático, assim, de você ver o feminismo entrando em arenas que antes não eram arenas tipicamente do trabalho e da agenda do feminismo. Que diacho é esse feminismo? O feminismo é isso que a gente está fazendo aqui, é criar companheirismo entre nós mulheres e não é o contrário do machismo, não. A gente quer acabar com o machismo. O feminismo é o fortalecimento das mulheres, não para ser maior que os homens, mas para a gente ter direito, para a gente ter voz, para a gente poder existir. Estaria faltando, Marlise, digamos, a devida projeção, o devido reconhecimento da participação dessas mulheres nesses espaços, enfim, na cena política brasileira? Eu acho que a gente ainda tem que conviver de maneira muito difícil e muito dramática com uma certa deslegitimação social dessa participação nisso, porque a gente vem de uma trajetória, de um histórico em que o lugar da mulher historicamente sempre foi reservado como o mundo privado, o mundo da casa, o mundo da família. Não é? Então, assim, ainda hoje, infelizmente, a gente convive com gente que suspeita desse tipo de participação e que não consegue enxergar aí, né, um ativismo e um protagonismo de fato significativo, que vai democratizar ainda mais a democracia brasileira. Então, acho que a gente precisa aí promover, né, eu acho que esse é um espaço importante para a gente fazer isso também, o reconhecimento dessas iniciativas, ou seja, essas mulheres quando vão às ruas, vão lá nas suas marchas, quando vão se mobilizar para defender a água, elas estão participando politicamente e estão defendendo o jogo democrático brasileiro, estão fazendo parte constitutiva dele, né? Então, acho que a gente precisa reconhecer esse ativismo feminista e esse ativismo das mulheres como uma dimensão importante do projeto democrático brasileiro, como algo que a gente construiu ao longo desse aprofundamento da democracia desde a restauração democrática no país, né? Maior é Deus que amará. Viva as mulheres! Primeira mostra de feminismo, arte e resistência, né? Nós mulheres, né, diante de um século XXI, uns desafios do certo e do errado, de ser ou não ser, mas a gente sabe que a gente é muito forte, que a gente tem uma sabedoria ancestral, né? E ser mulher é muito bonito, né? E aí agora a gente vai ver um pouquinho, então, desse outro lado, que é a dança guerreira, né? Agora ombro, mão, tá no braço aqui, né? Isso. Eu
O papel do professor e da educação é importante porque ela ajuda na formação de cidadãos que irão construir a sociedade em que vivem, né? Ajudando na formação de sujeitos ativos, autônomos na sociedade. É gratificante quando você consegue perceber que você conseguiu atingir o aluno, não só produzindo conhecimento, mas que quando ele consegue fazer crítica em relação a alguma coisa, a criança, quando ela começa a ler e mostra gosto pela leitura. Ser professor é conviver com pessoas, né, diferentes todos os dias, entender as diferenças, né, e trabalhar um pouco essa questão da humanização de todos, né, que vai muito além de dar aulas. Junto com muitas outras coisas, eu acho que a educação é uma das questões de transformação da sociedade. Eu, na verdade, me tornei professora por acaso, né? Eu fui trabalhar em uma instituição com crianças pequenas, recém-formada em psicologia, e acabei gostando muito dessa lida com as crianças, desse formar, dessa convivência, e nunca mais saí. Sempre tem um professor que nos inspira, né? Nos inspira, assim, sobremaneira. A minha professora de Química, ela me influenciou muito pela forma, né, com que ela ministrava a Química e como a Química mexeu comigo, né? Mexeu muito comigo. O lado positivo da carreira docente é você criar o conhecimento, assim, transmitir o conhecimento e perceber que ele foi absorvido pela pessoa que você, né, que são os alunos, que você está tentando passar esse conhecimento, que você está ali orientando o conhecimento. Na hora que você percebe que o seu objetivo foi alcançado, é muito bom. Quando o aluno, e é bom para o aluno, né? O aluno, quando aprende, ele fica radiante, né? Isso irradia para a gente, né? É o retorno real, o retorno real da docência é o retorno do aluno. Estamos em marcha! Apesar de estarem à frente de tantos movimentos sociais e populares, as mulheres ainda são minoria nos chamados espaços formais de poder. No Congresso Nacional, por exemplo, elas representam cerca de 10% do total de parlamentares. A baixa presença feminina nesses locais tem motivado cobranças por alterações no sistema atual. Agora, Marlise, nós falamos aí, você falou aí, mencionou movimento estudantil, movimento sindical, a Marcha das Mulheres Negras. Vamos falar um pouco das mulheres nos espaços de política, essa política mais tradicional que a gente vê no dia a dia, né? Nos noticiários, enfim, parlamentos, no executivo, nas assembleias legislativas. A participação das mulheres aqui no Brasil ainda é muito pouca, né? Chega a ser vergonhosa, né, Denilson? Muito pouco. Eu acho que a gente está sendo até generoso, porque a gente pratica indicadores que são hoje piores do que os países árabes, Denilson. Então, de fato, o Brasil é hoje o pior país, só perde para Belize e para o Haiti, né? Segundo a IPU, que é uma organização das Nações Unidas, que faz essa avaliação e esse monitoramento no mundo inteiro. Então, assim, é inacreditável com o protagonismo que o Brasil tem, seja econômico, seja social, seja político, na região latino-americana, que a gente tenha 9% de mulheres na Câmara de Deputados. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma única mulher eleita vereadora nas últimas eleições. Então isso é desastroso e eu acho que de fato esse é um dos motivos que levam as mulheres a hoje buscarem esse espaço da política formal, porque não há como continuar praticando indicadores que são dessa natureza. Se a gente quer mais direitos para as mulheres, se a gente quer consolidar um projeto de cidadania que compartilhadamente, solidariamente envolva homens e mulheres, se você quer construir um projeto de desenvolvimento a longo prazo que seja de fato sustentável, você não pode fazer isso em 52% da população, é tão simples quanto isso. Um projeto de desenvolvimento que se sustente precisa ter as mulheres participando ativamente desse processo de desenvolvimento. Haveria, ou há, Marlise, um fator cultural muito forte aí dentro para explicar
essa baixa participação das mulheres nessa política formal, enfim, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nos executivos, enfim. A cultura importa em que sentido? Né? A gente falava há pouco do quão ainda a gente habita uma vida que é masculinamente aceita, que a política é alguma coisa dos homens, faz parte da vida cotidiana dos homens, e as mulheres, né, a gente ainda hoje legitima que elas têm que cuidar de família, cuidar da casa, cuidar do orçamento doméstico, né? Ainda que as mulheres tenham ido para o mercado de trabalho, ainda que as mulheres ainda está arraigada, né? Então você vê, por exemplo, até a gente fez pesquisa com candidatas, muitas candidatas reclamam que as próprias mulheres suspeitam, né? Deslegitimam a iniciativa delas de saírem candidatas. Você vai lá para essa reunião a essa hora nesse partido, o que você está querendo? Você quer se autopromover? Então a gente tem que desmontar essa engrenagem, né? E entender que a participação política das mulheres, ela interessa às mulheres e aos homens, né? A gente interessa uma sociedade igualitária, interessa uma sociedade efetivamente democrática, não é? Que tem que ser feita com as forças, com as potências, com as habilidades de homens e de mulheres, né? O lugar da mulher é em todo lugar, é na política, é em casa, é no trabalho, mas a gente vê ainda que a mulher ainda sofre muita repressão. Eu, por exemplo, estou numa Câmara, né, municipal, e eu vejo o machismo que ainda impera, né? Na Câmara anterior nós éramos 5, agora nós somos 3. E a gente vê que a tendência é essa mesmo, né? Os homens querendo massificar o nosso trabalho. A gente vê muita violência contra a mulher em todos os setores, no trabalho e principalmente na política. A gente agora fala que agora a mulher pode votar, a mulher pode ser votada e isso é suficiente, mas na verdade as barreiras culturais ainda criam dificuldades para as mulheres conseguirem avançar aos cargos que elas querem. Então existe ainda muito assédio sexual, existe ainda muito bullying, existe muita promoção de homens menos qualificados ao invés de mulheres mais qualificadas. E isso é uma coisa que também funciona no nível interseccional. Então mulheres de baixa renda, mulheres negras, mulheres indígenas, todas sofrem várias camadas, vários níveis e graus de opressão. A nossa cultura, nós estivemos para dentro e o homem para fora. Tanto é que a gente ganha uma boneca, segura a boneca para dentro. O menino ganha uma bola, é para fora. Então isso já faz da gente, desde a criação, desde pequena, a gente percebe que o nosso é o lado do cuidar e para fora o rapaz. Então para a gente mudar essa lógica de estar indo para fora, de estar ocupando esses espaços, requer uma formação nossa também, a gente sair desse esquema também. A sociedade ainda não tem para si que as tarefas domésticas devem ser repartidas e devem ser assumidas por homens e mulheres. A tarefa doméstica ainda socialmente é vista como tarefa de mulher. Então, muitas vezes isso impede e dificulta o entendimento da sociedade das mulheres que participam no movimento sindical. Agora, é de extrema importância que as mulheres busquem assumir cada vez mais esses espaços. Faz toda a diferença o olhar feminino, o olhar da mulher no movimento sindical, quando ele verifica e percebe, ele consegue passar a visão do que é a mulher trabalhadora, né? O que é a mulher trabalhadora na fábrica, na escola, nas ruas, isso é muito importante e ter essa visão dentro do mundo sindical, dentro do sindicalismo, faz toda a diferença para a construção de uma sociedade que se quer democrática, para uma sociedade que se quer cada vez mais avançada, cada vez mais participativa. O fato, Marlise, de a gente ter no mais alto cargo do país uma mulher, isso tem gerado também preconceito? Nossa, é impressionante. Enfim. Quando que algum presidente foi fazer algum tipo de declaração e você viu pessoas batendo panelas, Denilson? Assim, acho que o sentido do bater panela, eu acho que é bastante associado aí. É possível fazer uma associação clara com a questão da mulher, né, e da feminilidade. Eu acho que tem aí uma dimensão óbvia, além dos tipos de xingamento, né? Ela é xingada de todo tipo de nome feio possível, não é? Numa forma absolutamente autoritária e desrespeitosa, que é desrespeitosa não apenas com a Dilma Rousseff,
mas também com a figura da presidência, que é o cargo máximo da nação, né? Então, infelizmente, né, desde lá da Copa das Confederações, isso vem se agudizando, né, ao longo dos tempos agora, está claro isso, evidente, nos momentos atuais. Infelizmente, é exatamente pelo fato dela ser uma mulher, né? Então, inclusive, cobram dela que ela tenha uma posição masculina, né? Que ela seja mais agressiva, que ela se coloque, né? Como se ela não estivesse fazendo isso, né? Como se essas forças fossem, né, se a gente tivesse chegado a esse estado de coisas exclusivamente pelo fato dela ser uma mulher, o que é um absurdo e é uma maneira bastante estereotipada ainda e preconceituosa de lidar com uma mulher num cargo de chefia de poder máximo brasileiro. O simbolismo da panela seria alguma coisa do tipo... Volta para a cozinha, Dona Maria, não é? Volta para casa, né? Vamos bater panela aqui para essa mulher ver se ela acorda, ela está no lugar errado, não é? Então, assim, eu posso fazer uma interpretação nesse sentido, assim, acho que faz sentido fazer. Marlise, então qual é a importância, para a gente terminar esse nosso bate-papo, qual é a importância deste tema estar dentro da sala de aula, ser abordado no ambiente escolar, enfim, de que forma isso poderia ser feito, enfim? Toda a importância, né, Denilson, porque a gente sabe que a gente aprende a cidadania, né, desde muito cedo, né? A escola, na minha opinião, é o espaço primordial onde você vai exercitar a capacidade de autonomia, de independência e de ter limites em relação também a essa autonomia. Isso é a construção de um projeto de cidadania, né? Então, se a gente sabe que as mulheres vivem em uma condição de opressão, ou se você sabe que as mulheres estão querendo politicamente sair desse lugar e organicamente estão visando, buscando, lutando por conquistar mais direitos, o espaço da escola tem que reverberar e discutir, fazer essa discussão, né? A gente precisa aprender sobre os nossos direitos dentro da escola, né? A gente precisa aprender a se comportar como não machista, ou como não racista ou não homofóbico dentro da escola. Então, se a escola não promover, né, iniciativas nessa direção, assim, a gente sabe que, infelizmente, os nossos lares às vezes não farão isso, né? Não farão esse papel, né? Os domicílios, a casa, pais e mães. Então, assim, a escola é um espaço da pluralidade, da diversidade, e esses debates têm que estar lá dentro o tempo todo, né? Ok. Professora Marlise Matos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pelo nosso bate-papo, pela participação aqui com a gente. Foi um prazer. Milhares de pessoas foram às ruas de todo o Brasil no dia 20 de agosto, em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores. Nós achamos que o movimento é válido, né? Porque como estamos numa democracia, a gente tem que respeitar todos. Como tem atos contra, também tem quem está a favor também tem que se manifestar. O ato, que também pautou a manutenção do governo Dilma, foi convocado pelas centrais sindicais e movimentos sociais. Nós estamos aqui na praça, junto com os movimentos sociais, com a CUT, para dizer não ao golpe, dizer sim ao desenvolvimento, dizer sim ao emprego, dizer sim ao desenvolvimento do Brasil. É importante porque nós mostramos o nosso lado. Nós estamos do lado da legalidade, nós estamos do lado da democracia e do crescimento econômico. A manifestação contou com a presença de representantes de diversos setores da sociedade. Muitos professores também estiveram presentes. Em Belo Horizonte, a iniciativa teve o apoio do Simprominas. Nós podemos até reconhecer que algumas coisas precisam ser alteradas, mas a democracia, o respeito às instituições democráticas, o respeito ao voto que o povo deu, precisa ser respeitado. Nós não podemos passar por cima disso. Eu venho ainda de um período, vivenciei uma ditadura militar e eu sei o que é isso. Precisamos respeitar, implementar, fortalecer todo o movimento que visa a busca do fortalecimento da nossa democracia e das instituições democráticas. A querer você, a querer a paz, a querer amor, a querer